Fala pessoal, começamos agora mais um episódio do StudioCast. Eu sou o Felipe, fundador e CEO do Estúdio 360. Aqui comigo a gente tem o Gui. Mais um, né, Gui? Mais um. Bora. Hoje promete. O tema de hoje, gente, é importância da gestão e dos números na operação do dia a dia de incorporadoras. Então, tem muito assunto e muita coisa que é importante, né? De início, eu queria começar agradecendo o apoio dos nossos patrocinadores, o Painel Imobiliário, Pleno Sistemas e Vivendo de Vistorias. O Painel Imobiliário é um sistema de gestão para imobiliários e corretores, 100% online, para gerenciar seus imóveis para vendas ou locação. A Pleno Sistemas é a solução definitiva para aumentar a eficiência do seu negócio, simplificando o gerenciamento das locações e agilizando as vistorias, impulsionando a lucratividade das operações. E o Vivendo de Vistorias, que é o guia prático dos vistoriadores de imóveis. Se você quiser saber um pouco mais sobre cada uma dessas soluções, a gente tem os links na descrição. Então é só acessar, tá tudo lá, a gente recomenda. E vamos ao time de peso, então, hoje que está aqui com a gente. O Cássio Verlang Coelho, que ele é fundador e CEO da Block. Ele também é empresário, investidor e engenheiro civil, com mais de 16 anos de liderança no mercado imobiliário. E também está à frente da joint venture estratégica entre Block e Cotiza, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, Cássio. Ao lado de Rodrigo Bernardi, ele conduz uma nova geração de condomínios horizontais de alto e altíssimo padrão, com projetos que transformam cidades e elevam o conceito de viver. Então, Cássio, seja muito bem-vindo. Felipe, obrigado. Gui, obrigado pela oportunidade. Ainda mais em um lugar tão qualificado de conteúdo, numa ferramenta que revoluciona e qualifica a vida de vários players dentro do mercado. Então, é uma honra estar aqui. Eu me comprometo a falar a verdade, de contar como que nós chegamos até aqui e até mesmo as derrotas que nós tivemos na jornada para chegar até aqui. Legal. Boa. E também temos o Rafael Krumenauer. O Rafael ele é sócio da GB2K, empresa de advocacia empresarial e tributária, especializada em estruturação de negócios imobiliários, criação de holdings, planejamento sucessórios e proteção patrimonial, e atua de uma forma bem próxima também à Block, né? Servindo quase como um conselheiro para os negócios que acontecem, e não são poucos negócios, né? Bem-vindo aí, Rafael. Muito obrigado. Obrigado, gente, pelo convite. Obrigado, Gui. Obrigado, Felipe. Espero poder contribuir e contar um pouco das nossas histórias aí nessa jornada. Certeza. Show. Bom, gente, a gente pode começar por vários caminhos, né? Mas acho que é legal a gente contextualizar um pouco. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta para a gente ter uma breve introdução de como que vocês chegaram até aqui, né? O que aconteceu? Então, Cássio, eu sempre pensou no mercado imobiliário? É algo que acabou acontecendo? Como é que foi esse teu início? Como é que foi o início da Block também? Legal. Obrigado pela pergunta. Eu vou começar bem no início, depois eu vou correr, porque senão vai ficar uma hora de podcast. Mas meu pai é engenheiro mecânico, minha mãe é arquiteta. E quando eu comecei na faculdade, eu jogava futebol. Eu fui obrigado a fazer faculdade pela minha mãe. E eu me inscrevi em educação física. E no dia da primeira aula, no dia da matrícula, era na Ubra, eu pensei, cara, mas eu acho que eu vou fazer algo diferente. Vou fazer engenharia civil. Mas eu nunca gostei de engenharia civil, muito menos da construção civil. E aí começou minha história no mercado imobiliário. E aí eu fiz uma jornada dentro de uma companhia, depois eu saí, cheguei ao máximo nessa companhia, depois comprei uma fábrica e aí deu origem ao nome da Block. E a Block o nome Block inicia quando nós éramos apenas uma indústria de artefatos de concreto, que era cano, poste, meio-fio e paver de rua. Mas aí que eu tenho contato com o mercado horizontal, de loteamentos e condomínios. Até então, eu fazia incorporações pequenas, que eram construir casa para vender ou condomínios de casa para vender. Acontece a minha vida dentro da indústria, e em um certo momento eu entendo, a minha indústria, ela era 100% da venda acontecia para minha própria companhia. Então eu consumia 100% da indústria. Aí eu percebi que não fazia mais sentido ter indústria, porque eu tinha um excesso de risco e uma margem pequena que é do mercado de... E o bloco, ele era por muita gestão, ou talvez já naquele momento a gente entendia a qualidade de um número, de uma informação, eu tinha um commodity ali. Eu não tinha como diferenciar um bloco ou um cano. Isso é uma regra, é uma norma. Então assim, eu não tinha nada no meu produto que podia fazer valer mais do que outro. E os meus competidores naquele momento, eles eram gigantes. Então, para eu ter uma empresa próxima de concorrentes muito grandes, era um investimento muito alto. Então eu entendi que não vale a pena e resolvi vender a empresa. Preparei, organizei e vendi a companhia. E a gente segmenta plenamente para o mercado de construção e para o mercado imobiliário. Então aí, neste momento que eu entendi
que eu precisava ter clareza da parte que construía para terceiros e na parte que incorporava. E começa o meu fit com a gestão e administração. Porque eu entendi naquele momento, iniciava uma transformação plena de que eu não seria mais um engenheiro. A engenharia foi apenas um caminho que eu percorri. E naquele momento eu precisava ser um empresário que tomava decisões baseadas em números. Então tu já tinha essa consciência, né? Diferente, muito a gente vê do engenheiro que acaba se obrigando a ir para a área administrativa, né? Tu já veio com essa visão desde o início. Acontece que normalmente grandes players no mercado, eles têm alguma dor na infância, na adolescência, que gera alguma performance diferente. Dentro da minha casa eu vi várias jornadas empresariais do meu pai. E percebi naquele momento que existiam características ou formas de viver que eu discordava. E aí eu identifiquei que a gestão era um ponto que eu poderia ser melhor, né? Então ali nasceu uma sementinha e que quando me tornei empresário, percebi que ou eu entendia isso ou eu não performaria. E naquele momento eu entendi que a companhia serve a mim e não o contrário. Então eu não posso ter uma empresa onde eu sou refém. Preciso ter uma empresa onde eu tenho daquilo que eu posso controlar. Então ela tem que servir a um propósito pessoal. Obviamente que também ela vai entregar um valor ao mercado, uma missão, e vai transformar a vida de várias pessoas que navegam comigo. Então nasceu lá atrás, numa dor de família, e eu fui desenvolvendo e usando a empresa, ou estar como empresário na oportunidade de melhoria. Legal. E tu, Rafa, tu foi até o mercado imobiliário ou o mercado imobiliário que chegou em ti? Como é que foi essa dinâmica, né? Porque tu atua como advogado, contador, tem uma série de pós-graduações, especializações, mas esse fit com o mercado imobiliário em si, como que aconteceu? Olha, eu posso dizer que a minha participação no mercado imobiliário, ela se dá muito pela Block, né? Muito provocado pela Block. Legal. Eu tô desde o começo junto com o Cássio, né? Então, em todas essas etapas, eu acompanhei essas etapas, eu ajudei, eu orientei. E a evolução, ela foi também puxada por isso, né? Porque no começo nós tínhamos uma fábrica que era de blocos, com algumas dores, né? E essas dores foram mudando para hoje a gente estar no mercado muito mais evoluído, muito mais complexo. Então, certamente, lógico, que o fato de já estar preparado como advogado e como contador, que eu acho que é um diferencial muito grande que nos dá nesse tipo de consultoria. Porque no final do dia, né, o que se reflete em todos os negócios são tributos. A gente é um pagador de tributo. Então, quanto mais a gente estiver preparado para pagar esses tributos e menos a gente pagar, melhor vai ser o resultado do nosso empresário, do nosso cliente. Legal. Quando a gente fala de gestão, é um leque gigantesco, né? Ele é muito amplo. Mas em que momento, assim, dessa trajetória que vocês perceberam que a gestão seria o diferencial para a escala, para o crescimento, assim, tipo, foi algo que aconteceu, vocês, algum momento se sentiu apertado, não, agora eu vou focar na gestão, teve algum momento crucial, assim, onde tu decidiu focar bastante nessa parte dos números, indicadores e organização mesmo da companhia? Enxergar isso como um ativo mesmo, né, da companhia. Cara, eu sempre entendi isso, mas era algo que eu entendia, mas eu não dedicava, então era algo que a gente negligenciava a importância porque tinha um monte de outras coisas para fazer e eram importantes também. Mas em 2019 eu começo a entrar com várias especializações porque eu entendi, peraí, para eu crescer e atingir aquilo que chegar onde eu planejo, eu preciso fazer isso com mais qualidade. E cara, no dia da pandemia, marcou para muitas pessoas, né? Hoje a pandemia deve fazer 5 anos, né? Naquele momento, quando a gente fechou, eu fui para casa, eu pensei, quebrei. E aí eu fui sozinho pro escritório, peguei um quadro branco e comecei a fazer uma conta. Poxa, onde é que tá meu dinheiro aqui? Quanto tempo eu sobrevivo? Como é que eu vou pagar as pessoas? Como é que eu vou deixar os funcionários? E naquele momento eu tive a certeza de que eu nunca mais queria viver aquele momento. Nunca mais. Não é não ter momentos com dificuldade financeira, era ter controle dos movimentos. É ter cenários criados e previstos, né? Óbvio que no Brasil nós não temos como prever todos os possíveis cenários, mas eu consigo testar teses onde as coisas não performam bem e saber como é que eu vou sair dali. Então ali foi o grande momento. Ali eu disse, aqui eu vou mergulhar, aqui eu vou ter controle e domínio do que acontece com o meu negócio. Então, obviamente que não é um mar de rosas, são altos e baixos, construções, mas é aquele momento. E aí tem um segundo momento que certamente foi o momento que marcou a minha jornada e que provavelmente é o grande causador de eu estar hoje aqui. Talvez com esse nível de companhia, com esse alcance de mercado imobiliário a nível de Brasil e de VGV e de entrega.
eu fiz uma especialização em M&A. E eu era o único integrante do mercado imobiliário. O resto era advogados, contadores, que estavam lá, ou pessoas do mercado financeiro. E aí até um dos caras que estava dando o curso me perguntou, cara, mas por que tu tá aqui? Eu disse para ele, cara, no final do dia, eu vou fazer uma captação de investimento, eu vou fazer uma fusão, que é uma SPE, e eu não pretendo vender minha companhia. Mas quanto melhor organizado eu estiver, mais fácil de qualquer movimento. E ali mudou minha vida. Porque eu entendi que arrumar a cozinha era um dos segredos para eu decidir para onde é que eu queria ir. E aí que eu, cara, me modelei, me transformei. E esse momento que permitiu a gente chegar até aqui e, inclusive, essa fusão operacional com a companhia Cotiza. A gente trouxe de complementariedade algo que é único. Que não é único, né? Mas ele não é tão comum no mercado imobiliário. Que é um nível de governança, gestão de número, estatística bem diferente. Sim, entendi. E como fazer esse nível de governança, né? Como é que a gente instaura essa cultura de processos dentro da empresa sem engessar muito ela? Porque no mercado imobiliário a gente sabe que tipo, passa uma noite, às vezes a pessoa acorda e já pensa outra coisa, né? Tu sente alguma coisa que foi engessada ou não? Eu vou contar como aconteceu comigo e como é que eu iniciei o processo. Eu iniciei ele através da cultura. Então eu descrevo, eu mesmo, um código de cultura ideal. E esse código de cultura ele é muito do que eu sou. Na verdade, naquele momento, era do que eu era, porque a companhia era um pouco menor. Hoje o código de cultura ele é uma composição daquilo que a gente tem como... Porque assim, vocês têm esse documento formalizado. Está documentado e toda sexta-feira a gente tem uma reunião gerencial chamada All Hands. E toda a companhia vai para uma sala e o pau come. A gente pede aleatoriamente para as pessoas trazerem exemplos da sua semana que tem conexões com valores. Quantas pessoas são, mais ou menos? Hoje, dentro do escritório, nós temos 20 pessoas. De Taquara. Em Porto Alegre, a gente tem mais 9. Entendi. Então, a gente tem esse exercício e esse momento. Porque se eu não tiver rotinas, táticas e reuniões estruturadas para que eu valide a reunião ou o indicador ou para algo, eu provavelmente vou dissipar isso ao longo do caminho. Então, a cultura, ela serve uma missão. A cultura serve a estratégia. A cultura não serve o que eu quero como empresário. Ela serve um objetivo comum da companhia. E a companhia é simplesmente um carro que vai levar nós do ponto A ao ponto B. E que as pessoas que entram no carro têm que saber que esse é o propósito. Não quero que ninguém morra pela minha empresa. Longe disso. E não acho muito bonito trabalhar até meia-noite. Acho que tem vários momentos que tem que trabalhar. Mas quem trabalhou porque teve alguma coisa que não fez como gestão e organização. E talvez ali, e às vezes pelo nosso crescimento é necessário fazer isso. Mas daí se eu estou organizado, eu sei que este é o ponto de eu adicionar mais uma pessoa ao processo. Porque aí tem alguém sobrecarregado. Então mais ou menos ali que eu comecei com cultura. Aí é muita mão na massa. A gente vê pela parte tributária. Então a parte da contabilidade é toda feita lá no escritório. Então diversas e diversas vezes a gente já se reuniu para alinhar a documentação, para alinhar processos. Que assim, essas rotinas, essas reuniões, elas acabam sendo muito importantes. São reuniões muito chatas. Então, cobrança de documentos, conciliação bancária. Mas se o empresário não estiver disposto a fazer isso, ele nunca vai conseguir ter uma gestão na mão. E tem uma ferramenta que eu utilizei, e talvez eu nunca vi ninguém fazer isso. E veio um dia, eu estava no escritório, peguei um quadro branco e peguei todos os setores e comecei a pensar como que todos os setores conseguem interagir comigo para que eu não precise todos os dias bater na porta de todo mundo, cobrar alguma ação. Aí eu criei QPs, né? KPIs eu chamava na época, que eram documentos que todo mundo tinha que entregar para mim através de uma reunião. Então eu criei reuniões estruturais. Então cada reunião tem um número. Isso acontece até hoje. Então, vamos lá, gestor de financeiro da companhia. A gente tem uma reunião financeira por cada SPE. Então, a gente tem hoje 18 SPEs. Então, eu tenho 18 reuniões. Periodicidade mensal? Mensal. Que é a reunião de prestação de contas. E cada reunião tem um número. Então, lá, reunião 37 / empreendimento X. Nessa reunião, lá no Note, a gente tem estruturado. Agora, a gente fez uma migração inteira para a Microsoft, para o Teams. Eu tenho lá descrito o número da reunião, quem é que é o responsável pela reunião, qual a descrição da reunião, qual o resultado esperado da reunião e todos os documentos que essa pessoa tem que entregar descritos com o nome e todos os anexos do lado. Então, qualquer pessoa que chega na empresa sabe que ela tem... Se eu trocar de gerente, eu tenho primeiro... Tem histórico. Histórico do que eu tenho que fazer. Onde é que é o documento e qual é o documento emitido. Obviamente que isso foi
sofrendo várias alterações e hoje a gente tem BIs de todos os setores totalmente integrados. Então hoje ninguém, porque minha tese é o seguinte, eu não posso ter uma pessoa trabalhando na companhia que passa mais tempo gerando relatório do que pensando. Então eu preciso que o relatório seja automático. Então a gente sempre investiu intensivamente em automações de sistemas. Então hoje praticamente vou apostar aqui que uns 60% de tudo que a gente emite de relatórios hoje sai automático. Então assim, foi assim que a gente foi estruturando. Então todo mundo sabe o que tem que entregar, quando tem que entregar. Isso me fez uma coisa, me libertou. Me libertou de ter que ser um gestor presente em te dizer o que tem que fazer, quando tem que fazer. E me libertou de ser refém de funcionário. Então na prática, uma grande habilidade ela tem que ser usada no seu ponto forte. E a pessoa não pode estar na cadeira só porque ela sabe como fazer tudo. Ou porque ela detém o histórico da companhia. Eu seria refém de alguém. E como é difícil essa questão do delegar, né? A gente acompanha, assim, muita gente que, pelos anos de experiência no mercado imobiliário, e convenhamos, não é um mercado simples, né? O Rafael sabe muito bem todas as nuances contábeis, legais, né? E nem falando de operação comercial. Então, a impressão que a gente tem muitas vezes é que o dono da incorporadora, ele tem tanto conteúdo dentro dele e ele acha tão difícil passar isso para alguém que ele acaba, às vezes, travando o crescimento da empresa nele mesmo. Sim. Né? Não é que ele não consiga, mas ele não consegue delegar, talvez, porque é difícil, porque ele não sabe as ferramentas que ele pode usar, os processos que ele pode estabelecer. E, cara, como isso demanda habilidade pessoal, né? É tu saber comunicar, tu saber falar com as pessoas, tu saber usar a ferramenta certa. Tu citou o Notion, né? Isso é algo que vocês usam desde o início, assim? É uma ferramenta que 2019. Eu conheci o Notion e mudou minha vida. Pois então, a gente usa no estúdio hoje o ClickUp. Não sei se você ouviu falar, é uma ferramenta bem similar ao Notion, né? Acho que as duas trabalham muito bem e realmente é uma organização das áreas, né? Que tu consegue ter lá, que te traz uma certa tranquilidade, assim. E vocês usam que outras ferramentas, assim, se puder comentar algumas? Prepara os 10 minutos aí pra eu contar tudo. Mas se quiser trazer também, assim, qual que é os principais indicadores que tu olha mensalmente, assim, tipo, esse aqui eu acho que é o principal, assim. Que vai entregar os segredos. Legal. Maior transparência. A gente usa o Notion, e o Notion hoje existe uma página da companhia com todos os setores, e lá tem diversas ferramentas. E a gente começou uma migração do Notion para tudo da Microsoft. Então a gente está num momento que a gente está querendo chegar a 100% da comunicação interna da companhia dentro da Microsoft. E os motivos é porque também a gente vai indo para um tamanho onde a segurança da internet é importante. A gente ter a própria base de dados, onde a gente pluga algumas IAs. Então, ou seja, ao invés de eu ter várias bases de dados dispersas ou bases através de um sistema, a gente utiliza na base financeira o Ciente da Software, que é uma ferramenta muito usual, quase todo mundo usa. E usa a Prevision para a parte da engenharia, complementando ela, mas eu quero a minha base de dados. Então eu exporto os dados para uma base própria, ali eu tenho minha segurança, meus backups, minha nuvem, coloco a minha extração para os meus BIs a partir dali. Então, vocês têm algum profissional, engenheiro de dados, alguma coisa assim hoje na empresa? A gente teve uma grata surpresa quando a gente contratou um curador de planejamento, ele era muito bom em BI. E em programação. E ele, na verdade, faz várias coisas, mas a gente contratou várias companhias. Uma empresa do Espírito Santo e agora a gente fez uma empresa da Praia Brava, que é complementando. A gente investe pra caramba. Hoje de manhã, realmente, eu estava numa reunião apavorado. Quando eu olhei, era fechamento, eu disse, meu Deus do céu. Mas eu entendo o benefício que isso nos gera. Eu tenho mais tempo de qualidade das pessoas, menos humano influenciando e preenchendo algo errado. Então, eu vou mudando o patamar da minha companhia. Mas, obviamente, isso tem um preço. Eu tenho algumas burocracias maiores do que eu tinha antes. Certo. E eu acho que essa dose de medida, ela tem que ser sensível. E a gente tem que escutar o cara que está na ponta. Mas tem algo, assim, Gui, que tu perguntou, assim, quais são os principais indicadores? Eu tenho uma tese de que tem um gráfico, assim, entre alinhamento e performance. Então, um alinhamento é aquilo que a gente está alinhado com quem trabalha comigo, mas ao mesmo tempo que essa pessoa tenha a cultura adequada para que o alinhamento ele funciona quando eu tenho uma cultura clara, tenho objetivos claros, tenho entregáveis claros e tenho o que é o resultado claro. E a performance vai ser uma soma disso. Todo mundo que está do meu lado,
eu tenho clareza da autorresponsabilidade. Ou tu entrega, essa é a tua missão, não é minha. Eu tô aqui para te dar apoio, mas não divide comigo. Essa foi uma das principais mudanças para eu mudar de patamar. Porque se a gente traz alguém para trabalhar comigo na jornada, essa pessoa tem que ser capaz de entregar aquilo que está previsto no RCF dela, que é a missão dela. Eu posso dar suporte, eu posso dar orientação, eu vou dar isso. É meu papel fazer isso. É meu papel entender o que eu posso desamarrar para que ela performe. Mas a performance é dela. Então, assim, de indicadores, tá? A gente tem, hoje, eu posso dividir a Block em 3 frentes. A house, então a gente tem uma house imobiliária que faz a venda, principalmente, quase exclusivamente do nosso estoque. O corretor perde a atratividade na hora que eu sair de lançamento e virei estoque. Ele não quer saber do meu produto. Ele vai para o próximo produto de lançamento que vai ter muito mais bonificação. E tá tudo bem, é do jogo isso. Para lançamento, a minha house não atua. A gente tem a Block como a holding de participações, que é a incorporadora efetivamente, e ela é sócia hoje das 18 SPS que nós temos, entre produtos que estão já finalizados, em desenvolvimento e produtos que vão ser lançados. E temos a BLQ, que é uma construtora. Elas são empresas independentes, que a única coisa comum é que eu sou o acionista delas 100%. E algumas SCPs. E algumas SCPs, é verdade. Então, cada uma tem indicadores diferentes. Então, dá um exemplo na BLQ, que é construtora. A construtora, aí vamos na questão de governança. Ela presta serviço, 70% da fonte de renda dela é a minha incorporadora. Que eu sou sócio nas 2 cadeiras. A construtora é independente. Ela presta um serviço, ela emite uma nota fiscal, ela recebe uma conta, ela é cobrada de qualquer forma. Quais são os indicadores dela? Faturamento, que é o avanço de faturamento. A gente tem um KPI que chama 212. 212 é o quê? A gente mede o orçado versus realizado e a gente categoriza plenamente tudo aquilo que é extra do escopo inicial, para que a gente entenda se a obra subiu de preço, a gente errou o orçamento ou se na obra teve alguma operação. E obviamente tudo que é comprado tem mapa de orçamento, tem alçada de aprovação. E a gente também mede o índice de avanço físico. E a gente teve um critério para chegar até o avanço físico. A gente teve que buscar critérios para dizer o que é o avanço físico de cada negócio. Porque às vezes eu compro um material, uma entrada de 500 mil reais, e aí lá no financeiro estourou e o físico lá atrás. Então a gente foi entendendo isso. Então esses são os principais que a gente utiliza. Mas a nível financeiro, eu tenho que olhar meu imposto, obviamente, né? Que é com ele, o homem, que adora pagar imposto, né? Todo mundo acha que o contador trabalha para o governo. Né? É quem cobra. A margem que eu entrego para a companhia, a minha margem de operação e meu EBITDA. Esses são os lugares. E aí meu fluxo de caixa livre, porque eventualmente a gente tem algumas coisas em permuta, fica em estoque. Então, assim, são basicamente essa estrutura que a gente olha. Na incorporadora a gente tem um pouco diferente, porque eu vou olhar para empreendimentos. E aqui na incorporadora a gente recebe mensalmente só serviços. Nós, quase todos os produtos, todos os empreendimentos que a gente tem possibilidade de fazer o patrimônio de afetação, a gente faz. Mas a gente nunca mexe nesse dinheiro. Então eu posso ter um X de dinheiro muito grande numa SPE e menos X, sim, esse dinheiro não tem nem conversa. É aporte de companhia. E na house a gente tem vendas, qualidade de venda, quantidade de vendas, produtos. E também a estrutura financeira a gente olha um pouquinho diferente, assim, né? Sim. Porque ali na house eu tenho sempre liquidez. Então a house é a comissão, o corretor é F. É líquido, é dinheiro. Então eu não tenho problema de... entre o EBITDA e o meu lucro eu tenho o mesmo número praticamente. Sim. Então, assim, resumindo um pouquinho para não ir muito longe. Tu trouxe essa questão da consultora, incorporadora, talvez isso envolva até uma questão contábil, né? Mas a incorporadora, ela contrata a consultora e o custo da obra é a consultora, né? Isso aí. Mas como curiosidade, assim, quando tu olha para os negócios, existe um teto de lucratividade que tu dá para a consultora para que não impacte tanto na incorporadora? Tipo, a consultora vai cobrar caro da tua incorporadora? Como é que tu olha isso? A pergunta é muito boa. Em 2019, nós fizemos um empreendimento no interior do estado e nós tomamos, sei lá... Rosário? Muitas trabalhistas. E porque tinha uma cultura local, a gente contratava algumas pessoas e todo mundo que a gente contratou 1 semana, 2 meses, colocava uma trabalhista, a gente ia lá e perdia. Ou tinha que fazer um acordo. Eu virei para o Rafael e disse, cara, não quero. Se for para ser assim como construção, eu não quero. Então, como é que eu posso fazer um modelo que eu tenha menos risco? E aí que a gente cria o modelo atual da construtora. Nós não entregamos nada em preço fechado. Nós trabalhamos em regime de administração. A gente tem gatilhos de teto e também de economia. Mas basicamente a minha consultora terceiriza 100%. Ela é a inteligência, ela é o Waze da operação. Então assim, o teto dela
é basicamente, 15% sobre o valor raso da operação. E empreendimento para empreendimento há seus acordos. Tem alguns empreendimentos que a gente mesmo coloca uma regra porque tem uma margem um pouquinho mais apertada e indica. Então esse é o escopo teto final. Se passar do custo raso, come a administração. Se passar do custo raso, não ganha mais a administração. Então a gente vai criando gatilhos para poder mitigar isso. Então, na prática, a minha construtora tem um menor risco a nível Brasil, nesse sentido, porque eu terceirizo 100%. A gente só tem próprio parte de diligência, gestão e operação de obra. Então, os engenheiros em obra são nossos, né? Então, é a forma que a gente encontrou de ser meio termo, assim. Legal. Eu acho que o modelo jurídico também auxilia bastante na gestão. É um modelo que a gente foi criando ao longo dos anos, né? A Block fez 10 anos faz 2 semanas. Mas assim, qual que é o modelo que a gente criou? Existe uma holding de participações e uma holding imobiliária. E aí os negócios eles vão acontecendo a partir delas. Então, como o Cássio falou hoje, existem 18 SPEs. E tu consegue medir, então, o resultado por SPE. Tu sabe se aquele negócio que tu fez ele é bom ou ele é ruim. Se ter acabado com prejuízo, está dentro daquela SPE, existe um controle, uma transparência muito mais fácil. Sim. Claro, dá muito mais trabalho, porque tu tem 18 núcleos para cuidar, né? 18 empresas, né? Exatamente. Mas no final do dia, tu tem uma forma de medir cada negócio. E eu acho que isso é muito importante para o empresário, que até no ramo imobiliário é muito comum esse modelo de negócio. Mas esse modelo de negócio fica, às vezes, na parte jurídica. Ele não vem para a parte prática e o empresário não se dedica tanto a trabalhar cada CNPJ, cada um com uma conta separada. Eu até ia comentar isso, porque esse é o maior perigo, né? O cara, esse aqui tá meio mal, vamos jogar um dinheirinho aqui da SPE para daqui para cá. E a gente controla muito isso, eu posso dizer que a gente faz uma auditoria. Então, para que isso não aconteça, e realmente agora não acontece, né? Mas assim, é um cuidado que se tem, e aí tu pode saber, eu botei dinheiro naquele loteamento, aquele loteamento não deu dinheiro. Mas aquele outro empreendimento deu, e um não está mascarando o outro. Cada SPE, vocês fazem o controle dos indicadores individualizado por SPE também? Sim, mas não são todos iguais. Então, o que faz para a holding de participações, que é a incorporadora, são Entendi. Mas o para cada SPE é diferente. Aí vamos pensar juntos aqui, né? Quando eu vou para um produto imobiliário, aí eu vou falar da nossa realidade, de como que a gente olha o mercado imobiliário. Para mim, como empresário, o mercado imobiliário é meio de render o dinheiro, e não é fim. Então, eu não acordei hoje sonhando que eu vou lá melhorar a cidade com o meu produto. A consequência de eu fazer uma tese financeira bem feita através do mercado é melhorar a cidade. E aí, para que eu entregue bem para a cidade, eu preciso gerar uma boa experiência para quem está comprando. Ponto. Mas a minha ótica é financeira. Então, quando eu vou explorar uma tese de se isso é viável ou não é viável, a gente tem premissas claras do que é o lucro que a gente busca. Mas não é o lucro estático. É a TIR. É a minha rentabilidade a cada R$1 aplicado. Então, a gente mede muito. A gente tem sido muito bem sucedido nas nossas teses. Graças a Deus ou graças a um grande trabalho. Então, dificilmente nós tomamos... Assim, não vou dizer que é zero, porque eu estou lá influenciando. Mas é muito improvável, difícil eu tomar decisão sem ter dado a estatística. Eu sou muito louco. Sim. Eu não aceito o vento tá para cá ou para lá. Embora isso aconteça. Gosta de um Excel. Eu gosto muito do Excel. Quando eu me pego, às vezes eu tô no Excel trabalhando sozinho, assim, criando alguma coisa diferente, né? Então, quando a gente vai para SPE, eu fico medindo. Mensalmente a gente faz a estrutura de DRE de caixa, de competência, avalia vendas, avalia índice de liquidez. E todas as vezes que eu avanço um mês na companhia, eu faço um KPI que se chama KPI comportamental. Vamos lá. Em janeiro, quando eu virei, eu faço o forecast do ano. Então eu pego para todos os empreendimentos. E 3 cenários para todos os empreendimentos. Então eu vou pegar o empreendimento em Gramado, Liverpool. Eu coloco no forecast 2025 3 teses de velocidade de venda e preço de venda. Então eu tô mais ou menos, tá aqui o cenário, né? E quando eu avanço um mês, eu refaço 12 para frente. Então, obviamente que é simples a atualização, mas eu faço isso todos os meses. Então eu tenho um KPI que chama comportamental. Porque eu preciso ir medindo se eu tenho dinheiro, se eu estou atingindo meu planejamento de quantidade de aplicação ou de aporte no negócio, porque no final do dia minha mira é fazer aquela determinada tiro para aquele produto. Porque lá o lucro nominal estático, lá de 30%, de 40%, de 20%, cada um mira o seu, eu não vou ver aquilo na prática. Eu vou ver o dinheiro disperso num fluxo de caixa de muitos anos, né? Então, de alguma forma, é isso. E aí entra muita negociação de permutas também, né? Você acaba tendo uma maior, eu acho, quando tu consegue uma permuta bem negociada. Sim. Sobre os indicadores ainda, para a gente falar um pouco mais deles.
indicadores são maravilhosos, mas tem uma pergunta que eu fico me colocando às vezes nos sapatos de muitos donos de incorporadora, que é tipo assim, tá, beleza, eu tenho um monte de indicadores bonitos, mas quem vai olhar eles? Né? Tipo, pô, eu sou um lobo solitário aqui, eu tenho meus funcionários, beleza, mas quem toma as decisões sou eu, e só eu vou olhar esses indicadores. Hoje, quem olha para os indicadores de vocês? Vocês têm um grupo que troca ideias, assim, compartilha as decisões? Hoje eu tenho 6 líderes que ocupam cadeiras importantes da companhia. E todos eles têm uma missão clara e todos eles são donos dos seus indicadores. Então eles sabem da última linha, da primeira linha até a última linha da empresa. Então eles sabem quanto nós estamos, qual é o resultado da companhia. Uhum. O que eles não sabem? Quanto cada um ganha. Então é esse bloco eu fecho, mas o resto da performance da companhia, todo mundo desse time sabe. O que é até o desafio que a gente está vivendo nesse momento? Quando a gente refez nossas estruturas de OKRs para 2025, a gente trouxe um dos KRs, que era chegar até junho desse ano, conseguindo gerenciar a empresa inteira por um painel. O que isso gera na gente? Como que eu transporto toda a quantidade gigante de dados que eu tenho na engenharia em poucos indicadores no BI? Vocês usam o Power BI da Microsoft, tu comentou. Esse é um dos motivos de vocês centralizarem na solução da Microsoft? Sim, por segurança do BI e porque a Microsoft tem muitas ferramentas. Copilot, o Viva, Goals, que é do planejamento. A gente tem muita coisa. O Project, que a gente usa pra caramba o Project. Então, quando a gente faz todas as segundas-feiras, o meu dia ele é repleto de reuniões internas. Então, das 8 da manhã até o meio-dia, eu tenho reuniões com os líderes, que é o one-on-one. Né? Eu vou lá com o meu liderado. Essa é semanal? É semanal. Essa é elemento de prioridades da semana, pautas que são específicas. Todo mundo atualiza sua pauta no Project. Então a gente chega na reunião, abre a TV na sala de reuniões, tá tudo que a gente combinou e acordou e tá na pauta. Então é a forma que a gente vai... Eu consigo não todos os dias ter que falar com todo mundo o tempo inteiro. A gente usa o ClickUp hoje para isso. Cara, mesma função. A gente considerou o ClickUp. Mas nesse contexto... Centralizar tudo fica melhor. No provedor fica mais seguro também, né? Uma coisa que eu queria colocar, botando um pouco assim pra realidade do que a gente vê no mercado hoje. Que, cara, a Block eu acho que é meio fora da curva nesse sentido. Vamos pegar aí uma pequena média construtora, que o cara é desde chefe de obra até comercial e outros mais, financeiro. Qual é os primeiros indicadores que ele precisa pegar e parar aqui, vamos organizar a casa? O que eu preciso... Né? Por onde eu começo? Legal. Eu diria uma coisa que é fundamental. O dinheiro que entra no caixa não é teu. O teu dinheiro é o resultado do que tu fez. Não é pra comprar Hilux. Então, o que eu vi muito, assim? A gente conversa muito sobre isso, a gente vai vendo as pessoas acontecerem os negócios do nosso lado e percebendo esse tipo de detalhe, né? Porque o mercado imobiliário, ele é muito volumoso em capital. Sim. Mas ele, efetivamente, o resultado teu é os 20, os 15, os 25, Sim. Lá no final. E no final é quando vendeu. Sim. Então, às vezes todo o teu lucro vai ficar nas últimas 5 unidades que estão empacadas. Exatamente. E vai demorar 6 anos, né? 5 anos, 3 anos, 4 anos. E a tia pegou a caminhonete, já tá andando com ela, já vendeu, já fez... Perfeito. Então, assim, isso foi uma coisa muito interessante. Que lá em 2017 para 2018, quando eu vendo a indústria, eu vou fazer um plano, eu criei um plano. A minha construtora seria o meu alicerce financeiro para bancar a minha incorporadora. Porque a incorporadora, onde é que ela lucra? Quando termina o empreendimento. E quando termina o empreendimento? Quando a última pessoa pagou o último boleto. Sim. Até lá, cara, são 10 anos, 8 anos, 7 anos. Depende do caso. Então, durante muitos anos da minha vida, a minha construtora performou, gerou resultado e eu fiz mútuo para... Hoje eu tenho lá o controle de mútuo. Eu sei exatamente quanto que a minha incorporadora tem de ativos que pertenciam no início à construtora. Então, eu fiz isso acontecer. Então, qual é o meu conselho para quem está começando? Entende qual é o teu custo fixo e cria alguma estratégia para que tu consiga viver todos os meses sem pegar um dinheiro que não é teu. Porque aquele dinheiro tem destino normalmente, né? Sim. Ele vai para pagar o empreendimento, para pagar o tijolo, pagar o cimento. Então, se esse ecossistema estiver saudável, certamente tu vai estar tranquilo para trabalhar sem precisar pagar tantos incêndios. E aí vai te gerar vários benefícios de não precisar vender com menor preço, vender acelerado. E também vai te ter um pouquinho de informação, tipo, beleza, lá em 2000 e tanto, eu vou ter terminado o empreendimento e eu vou poder botar a mão em tal dinheiro. Acho que esse é um dos indicadores que eu acho muito importantes. Assim, porque no início da companhia, faz-se tudo, né?
faço obra, como eu fiz também. Faz na obra, toca o negócio, vai no financeiro, e aí chega lá, pô, mas tem esse imposto, putz, ele joga, faz. E eu sempre segui a recomendação, como a confiança, a competência técnica, pô, o que ele diz pra mim é lei. Obviamente que a cada 2 meses eu venho com uma ideia. Faz 3 meses que eu trouxe uma ideia. Eu disse, Rafael, pô, cara, fui revisar aqui o que nós temos de imposto pagar no ano. Cara, isso é uma fortuna, cara. Meu Deus do céu, cara. Ele se fica feliz que tá pagando imposto. Eles não tem como ficar feliz, cara. Vamos criar uma estratégia para eu diminuir minha tributação. Pô, se a gente pegar aqui as espécies que a gente é sócio, fazemos distribuição de dividendos proporcional, antecipar negócio. Daí começamos um bem bolado. Cássio, pô, mas ele vai ter que fazer balanço trimestral, pô, não consigo fazer menos que isso, aí tu vai ter que bancar e tal. Começamos toda uma tese, não chegamos em lugar nenhum ainda. Mas já começamos a conversar. Claro. E a minha tese era economizar uns 30% a 40% que eu ia emitir de imposto, sem fazer nada irregular. Tudo dentro da lei. Sim. Mas com estratégias que vão nos trarão um enorme trabalho a mais. Mas eu jamais faria isso de forma irresponsável, sem clareza e sem orientação. Eu acho assim, Gui, uma coisa bem importante, tu falou do pequeno empreendedor, né? E aqui a gente está falando de instrumentos extremamente sofisticados. O Cássio dedica, os 10 anos da Block são dedicados a isso. Até depois vocês podem perguntar para ele como eram as primeiras reuniões, quanto tempo demorava. E assim, ele foi um cara muito insistente, que insistiu muito nisso e hoje tem um resultado. Ele tem uma gestão sofisticada, tem muitos números na mão. Mas eu acho assim que o pequeno empreendedor, a primeira coisa que ele tem que entender é qual o custo dele. Quanto custa para ele trabalhar? Quanto ele vai pagar de imposto? Porque assim, eu atendo vários outros segmentos e muitos deles vinculados à construção civil. E tu vê assim empreendedores que estão trabalhando e não sabem quanto custa o imposto. Então no final daquela jornada que ele está tendo, ele não está ganhando dinheiro. Ele está tendo uma percepção de estar ganhando dinheiro pelo volume que está rodando na mão dele, mas ele não consegue nem pagar o imposto porque ele não sentou para conversar com o contador para entender qual que é a alíquota efetiva que ele está pagando de imposto. Ou se o simples é a melhor opção, se ele já deveria ter migrado para o lucro presumido. E assim são várias coisas que ele poderia ter conversando só com o contador, sem ter que usar diversas ferramentas sofisticadas de gestão. Muitas vezes é o tempo, né? A pessoa tá tão imersa no dia a dia da obra, ou eu acho que tu já tá num momento onde tu tem o tempo justamente para olhar ainda mais para a gestão. Isso se retroalimenta, né? Mas o tempo da gestão é o tempo de ganhar dinheiro. Exato. Porque às vezes tu ficar 3 horas a mais e não perder 3 horas na gestão é dinheiro que tu tá perdendo por estar trabalhando errado. Não vale a pena, né? E falando um pouco mais agora de um outro desafio que a gente vê, aí não é só no mercado imobiliário, eu acho que é no mundo inteiro, que é pessoas, né? Como é que hoje vocês levam essa questão, tipo assim, de formar líderes, né? Diretores, líderes, pessoas que tu possa, assim, ó, essa missão é tua agora e tá contigo, né? E manter essas pessoas engajadas, né? Tu comentou das rotinas, das reuniões, eu acho que isso é primordial, né? Não funciona se não tivesse alinhamento constante. Mas o que mais que vocês fazem? Existe alguma forma que tu enxerga isso dentro da... Legal. Pergunta muito boa e daria tema de um podcast inteiro. Poderia, é verdade. Com certeza. Em 2014 eu comecei um movimento de desenvolvimento pessoal. Eu conheci a PNL e conheci diversas ferramentas de me conhecer. Eu sempre fui um cara muito corajoso de saber quem eu era, quais eram as minhas forças, as minhas crenças, as minhas limitações, e sempre dei muita atenção para as pessoas. Nem sempre eu sou um grande tratador, sei tratar muito bem. Porque às vezes essa energia, eu sou um cara de bastante energia, às vezes eu atropelo quem está perto. Mas eu entendi que eu tinha que ser um grande transformador das pessoas. E transformar não é pegar na mão. Transformar é orientar. Porque a fome está individual. E a decisão de ser alguém mais na vida está nas pessoas. Então o primeiro ponto é buscar essas pessoas. Saber quais são os seus pontos de força. Pô, isso é um desafio. Tem várias ferramentas de teste de personalidade que vão nos indicando isso, mas quando o juiz apita que começa o jogo, a gente sente as pessoas. Eu acho que a gente tem à disposição da companhia há muitos anos um psicólogo. Na verdade, ele não é psicólogo. A origem dele ele é formado em design, mas em 90 e poucos ele entrou na PNL e virou um dos maiores expoentes do Brasil em PNL. Ele é um cara que presta vários atendimentos e ele é parte de um conselho informal, assim como o Rafael também é. Então, decisões importantes minhas e da companhia, eu sempre faço o caminho e muitas vezes eu junto eles e quebro o pau. Visões diferentes, percepções diferentes. Sim. Mas é muito bom isso, né? O papel dele é ser Todo comportamental. Mundo concorda, não? Comportamental. E eu faço vários movimentos de levar meu time para ser atendidos por ele.
Ele fica à disposição. Qualquer um que quiser, que estiver com alguma situação para lidar, pega o telefone, liga, o Marcos vem, ele mora em Gramado. Então, a gente dá uma atenção para as pessoas dessa forma. Mas a gente tem, principalmente do tipo de liderança, rotinas que validam isso. A gente acabou de estruturar um modelo de OTE, que é distribuição de resultados proporcionais, cada um com o seu tipo de indicador. Isso é legal. Eu imagino que isso vai trazer um novo nível de engajamento. E assim, quem não gosta de trabalhar, não dura na Block. E quem não gosta do movimento e da evolução não consegue ficar lá. E quando eu aceitei isso, cara, eu me libertei. Então, às vezes eu tenho um turnover que ele poderia ser menor. Mas eu entendo que é parte do nosso movimento como cultura. A gente tem que ser melhor amanhã. A gente tem que estar melhor. E as pessoas têm que gostar disso. E as pessoas não têm que fazer mimimi. Cara, a tua missão não é minha. Faz, entrega. O que tu precisa? Quer ferramenta? Quer disposição? O pau come lá. E uma coisa, sentido, né? Sim. Uma coisa que eu acho que é básico e que ajuda bastante na formação de pessoas, eu enfrento isso agora no nosso escritório, né? Eu tenho um escritório de 30 anos, estou fazendo a sucessão, minha mãe era dona do escritório, e tinha aquela cultura, tudo se faz, não deixa ninguém ter responsabilidade, né? Estão lá trabalhando 12 horas por dia porque querem estar em todas as etapas do processo. E começa a ver assim, e eu vejo muito na Block isso, que a clareza dos processos permite que as pessoas se arrisquem e que do outro lado tu consiga estar sempre mensurando esse risco. Então os processos são claros, as pessoas vão crescendo porque elas têm uma clareza de tudo que acontece. O que se faz aqui, para onde a gente está indo, o que a gente está buscando. Porque quando esses processos não são claros, é mais difícil de tu formar as pessoas. Sim, a própria... a boa utilização das ferramentas de gestão, dos processos, dos indicadores te permite ter uma melhor gestão de pessoas também, porque tu vai medir, tu vai reportar, tu vai controlar, tu vai ter, ela vai saber para onde ir, e se ela errar, ela vai saber o porquê que ela errou, qual número, né? Isso no comercial a gente vê muito, né? A ideia de funil de vendas, enfim, vocês devem aplicar isso também bastante, né? Legal. Cara, eu queria entender um pouco mais do movimento atual da Block. Comentou brevemente sobre a parceria com a Cotiza, né? Quais são os próximos empreendimentos, passos, ideias, objetivos, assim? Legal. É um tema muito bom, assim. Eu adoro falar disso porque falar de coisas boas e negócios bons é especial demais. A gente sempre gostou de algo diferente, sem qualquer pretensão de ser um revolucionário do mercado. Isso não é o meu papel. Mas a gente sempre tentou fazer elementos diferentes. Então a gente criou uma linha de produtos chamada Multipark, que era uma linha de produtos de loteamentos abertos com a associação de moradores que entregavam praticamente aquilo que um condomínio fechado tem para dentro de uma estrutura interna. E é uma ideia, uma tese de transformar aqueles lugares em bairros, né? Para remeter aquilo que a gente viu lá atrás. Porque para nós, no mercado que a gente atuava, normalmente o condomínio é alto padrão. A gente não estava conseguindo naquele momento acessar grandes e bons negócios de alto padrão. A gente também lançou uma linha de produtos que se chama Block Collection em Gramado. Então são 6 prédios, praticamente um a cada ano. A gente pulou ano passado porque deram as enchentes em Gramado e ficou meio turbulento o mercado. Que cada produto é uma homenagem a alguma grande cidade da Europa. Então são produtos experienciais com baixo custo de manutenção e de gestão de condomínio. E um produto que ele tem fit e ele se direciona para ser locado, principalmente pelo Airbnb. E os lugares que a gente comprou terreno e fez produto, eles são lugares que a gente buscou os dados primários do Airbnb, depurou eles e deu, opa, aqui eu tenho maior ocupação, tenho maior rentabilidade, posso entregar melhor rendimento para quem me compra. E a gente, ano passado, nós fizemos uma fusão operacional com a Cotiza. Em conjunto, revisando o planejamento na virada desse ano, nós qualificamos o planejamento em conjunto das companhias e decidimos ficar posicionados apenas na parte do horizontal, apenas em produtos de alto e altíssimo padrão, segmentados em 2 linhas de produto. Uma que é Hiding Place, que são lugares especiais, e uma que é Joy, que são linhas que são da Cotiza, eram da Cotiza e agora são nossas nos lançamentos. Então, e a gente entende que um condomínio de alto e altíssimo padrão, eles precisam de uma característica local, que é uma cidade que eu tenha distribuição de renda, ou uma cidade turística, ou uma cidade que eu tenha um IDH alto. Então, lugares que eu tenha também uma quantidade específica. Então, assim, transformando em números. Nós hoje só temos empreendimentos dos que virão para lançar acima de 100 milhões de VGV, estão posicionados em cidades pujantes
em 4 estados do Brasil. São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul, especificamente, a gente entendeu que o melhor mercado de condomínios horizontais, por obviedade, é o litoral norte. Sim. Então, o que eu já posso dar de spoiler é que certamente nós teremos o melhor lançamento do ano, esse ano, em Torres, que é um produto de altíssimo padrão de condomínio fechado de lotes em Torres. É um produto super especial que a gente tratou com muito carinho e eu acho que ele vai ser algo que vai impactar bastante. Disruptivo, assim. Legal. É um mercado bem comum, assim, no sentido do produto horizontal já está estabelecido, né, no nosso litoral. Então, tem bastante, mas realmente trazer algo diferente e assim, eu vejo os condomínios horizontais hoje no nosso litoral muito parecidos um com o outro, né? Eu acho que é um desafio trazer algo diferente, mas quem conseguir vai colher os frutos, com certeza, né? Legal ter esse spoiler aí, pessoal, ficar ligado. Aí eu posso, assim, adiantar um pouquinho mais. Nós temos a maior beira de rio, do melhor rio do estado. Nós temos uma marina dedicada especificamente à pesca esportiva, uma outra grande marina. Nós teremos um dos maiores centros esportivos dentro de um condomínio do Litoral Norte. Nós temos mais de 20% da área só de lagos internos. Lagos com uma distância muito especial. Então, dentre outras características muito especiais. Então, é um produto realmente diferente. E Torres, especificamente, tem a área de expansão horizontal foi mapeada para a região onde há o produto. Então, recentemente, tocou o plano permitindo que nós fizéssemos isso. E Torres, ele é o terceiro maior mercado do Litoral Norte, mas ele é conhecido majoritariamente pelos verticais. Sim. Então, há uma vacância de lançamento. Há um hiato de lançamento onde nós acreditamos que... E até o último, os 2 maiores sucessos de Torres foram feitos pela Cotiza. A Cotiza tem os 2 maiores produtos de sucesso na cidade. Então, a gente acredita que essa soma de variáveis traz um momento especial de lançamento. Legal. E toda essa nova leva de empreendimentos, produtos, te faz também ter que olhar de novo para dentro, para a gestão e pensar, e agora o que eu preciso mudar aqui? Tu já está pensando em novas práticas, novas... A pergunta é muito boa. Porque, né, a gente está sempre um degrauzinho a mais e não é só o produto, aí tu tem que olhar de novo para dentro, vai se retroalimentando, né? A fusão com a Cotiza, a fusão operacional, a joint venture operacional com a Cotiza me permitiu trocar de ambiente e de tamanho. O Rodrigo, que é meu sócio, ele é um cara muito especial. Então, ele é um expoente no mercado imobiliário. Ele é muito conhecido. Ele é um cracaço, assim, né? Então, ele traz, para mim, um ambiente diferente, de tamanho. Então, o Rafael, que é testemunha, eu me provoquei a repensar. Beleza. Como eu vou transformar essa companhia nessa empresa que é maior do que o que eu tenho hoje? Porque hoje a gente não está em voo cruzeiro, mas é muito próximo disso. A gente, faz o nosso trabalho bem feito. Mas o que nós estamos mirando é maior. Um dos pontos é ser muito bom em algo. E a gente tomou uma decisão de cortar na pele. Nós vendemos 3 empreendimentos que nós lançaríamos este ano, que eram de médio padrão. Para o quê? Para ser grande em algo. Então nós decidimos que nós seríamos muito bons em uma coisa muito especial. Então a gente cortou na pele boa parte do resultado para ficar com uma dedicação especial para algo que é grande. E inclusive, por exemplo, essa engenharia de dados de proteção com a Microsoft passa também pelo tamanho de companhia. Claro. Então tem muitas coisas em movimento, né? Que nós começamos a institucionalizar, porque entendemos que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos colocar no novo planejamento. Realmente o tempo ele é necessário nesse momento, né? Porque se tu tivesse muito envolvido ainda na operação do dia a dia, tu não conseguiria olhar de longe para a empresa, para a companhia e enxergar isso, né? Legal, gente. Pô, uma aula, muito né? assunto. Não só para construtora, mas dá para levar para qualquer área quase, né? Com certeza. Uma imobiliária, até para nós. E assim, para quem tá agora... foi sobrecarregado com essas informações. Tipo, o Gui perguntou antes por onde começar em termos de indicadores, né? Mas eu queria talvez deixar uma última pergunta, assim, de por onde começar em termos de gestão, sabe? Tipo, são os indicadores, são as pessoas, o que eu preciso ter claro para eu começar a ter tempo? Cara, o financeiro é o resultado do que tu faz. Então, ter ele organizado,
Poxa, ele tem um retrato do que tu produziu. Uhum. Obviamente que dentro dele, tu vai ver vários aspectos. No mercado imobiliário é complexo, né? Eu recebo em muitas parcelas, compro às vezes à vista, às vezes eu compro parcelado. Então, uma coisa que funcionou para nós lá do início, embora tivéssemos dificuldades de caixa em vários momentos, uma hora eu cortei qualquer tipo de conta que fosse parcelada. Uhum. Porque assim, pelo menos eu sabia com o que entrava e que saía no mês. Eu facilitei a minha ótica dentro do negócio, porque senão eu comprava, vem daqui a 60 dias a fatura. Daí, entrou lucramos um monte. Mas essa fatura é do mês. Sim. Então, acho que isso é uma dica legal, assim. O financeiro é um bom lugar. E, obviamente, fazer um bom produto lá na ponta, né? Uma boa obra, um bom empreendimento. E assim, uma coisa é certa, vai dar errado. Então, se mantenha com conduta adequada, foque no que é o teu compromisso, seja autorresponsável. Uma coisa que me caracterizou ao longo da vida, eu nunca fugi de nenhuma batalha e eu nunca deixei ninguém na mão. Obviamente tem coisas que houveram discussões, isso aqui é teu, isso aqui é meu, mas tudo integralmente, Rafael, a testemunha, eu sempre cumpri aquilo que foi combinado comigo. Às vezes eu já tive obra que atrasou, já tive obra que estourou o preço, então aconteceu tudo isso, como aconteceu com qualquer pessoa. Mas eu sempre estive lá enfrentando os meus problemas que eu causava, mesmo não sendo eu o autor diretamente. Às vezes E tem um gancho aqui, né? Tu perguntou, como fazer as pessoas serem uma nova versão, ou performarem, se engajarem. O erro delas não determina quem elas são, nem determina o que elas são na companhia. Então tem que ter um estômago, tem que saber que tu vai ter que aguentar porque eu entreguei a autonomia e o poder. Sim. E a responsabilidade. Mas eu vou ter que aguentar no osso se ela errar. Sim, sim. Porque senão eu não vou desenvolver nunca ninguém. Porque ninguém vai acertar aqui na companhia e vai acertar tudo. Com certeza. Então, eu tenho um caso claro de um engenheiro que fez Tu participou dessa. Eu não vou contar todos os casos aqui, mas que derrubou lá, que teve um problema no empreendimento e nos trouxe um grande do prejuízo. E foi uma questão técnica. Ele fez uma decisão técnica não tão adequada. E não é 100% culpa dele. Cara, ele não foi demitido. Ficou conosco. Obviamente. Teve um erro, gerou um tamanho de um pepino, mas o cara valia, era um cara bacana, correto, trabalhador, bom, qualificado. Então acho que fala muito pouquinho. Tu viu o perfil da pessoa e é um perfil que faz sentido, todo mundo erra, né? Hoje ele não trabalha mais comigo, mas é um cara que eu tenho enorme carinho. Sim. Tenho uma torcida, me relaciono com ele, torço pra ele. Inclusive, o lugar que ele tá trabalhando, eu validei, de um amigo meu. Então, assim, um cara bacanaço. Boa. E na tua visão, assim, Rafa, pra quem também tá querendo, não digo organizar a casa, mas dar um próximo passo, assim, pra onde que a pessoa tem que olhar, assim, talvez uma estrutura mais de instrumentos que ela usa. Na tua visão, o que é esses primeiros passos? Acho que o primeiro ponto é ter um bom advogado. Fazendo... Mas, concordamos. Eu acho que a questão toda é ter muita clareza no que está sendo feito. Às vezes os negócios eles rolam muito pelo feeling, né? Então escutar, fazer uma boa avaliação jurídica daquele negócio que está sendo feito. E aí, assim, assumir alguns riscos, porque nem todos os negócios são perfeitos. E às vezes, se o empreendedor quiser fazer um negócio que só o advogado entende que é perfeito, ele não vai conseguir fazer o negócio. Mas mensurar e saber o que ele está trabalhando, né? Então, acho que isso é muito importante. E uma coisa que eu acho que é muito importante também falar aqui, a gente está falando muito em gestão, e a gente falou também agora em direito, em contabilidade, né? A gente vai passar... agora, né, a partir do ano que vem, já estamos passando por uma reforma tributária, a emenda constitucional já passou há alguns anos, o PL já está sendo aprovado. Então, quem não se debruçou sobre gestão, está mais que na hora de se debruçar, porque nós já vamos ter uma nova realidade que vai mudar muita coisa e que vai precisar de muita atenção. Vai impactar diretamente na última linha. Para todo mundo, não só no imobiliário, né? Mas para todo mundo. Então, como a gente trabalha com muito dinheiro e como a gente trabalha com um ciclo longo, certamente os empreendimentos vão ser atingidos. Sim. Porque hoje a gente está vendendo um lote que vai ser pago em 36 meses, alguns em 60 meses. O final da reforma é 2033. A gente já coloca nos nossos contratos uma cláusula que vai nos permitir fazer uma alteração de preço, porque a gente não sabe qual que é o preço que vai alterar pela reforma. Então, isso é ter um apoio, já ter uma visão de outras pessoas que estão também primando porque o negócio aconteça de uma maneira correta, para que não tenha uma surpresa. Então, ter esses cuidados, porque esse preço pode custar um empreendimento inteiro, que a gente já viu alguns empreendimentos empresas falindo por causa de cálculos e por não anteverem alguns detalhes.
Cara, isso que tu falou agora me veio... Eu acho que um bom resumo de muita coisa que a gente falou é que gestão é não ter surpresas, né? É tu aceitar que vão ter erros, mas que não seja ter, uma... né? Mas tentar antever a maior parte delas. Suportar né? surpresas, talvez, né? Tipo, ainda mais que a gente falou, mercado imobiliário, grandes valores, uma surpresa, às vezes, ela tira Também uma noite de sono, valor. dependendo, né? Sim. Então tem que ter esse cuidado. Mas se a gente pegar, assim, até existia aquela cláusula que ele botava, em caso de força maior, fortuito força maior, paraná. Eu nunca dei bola pra até vir uma pandemia. E depois que veio a pandemia, eu disse, não, agora, gente, vai demorar 50 anos. Aí vem uma enchente. Então, como a gente viveu a pandemia e como que a gente viveu a enchente, são, cara, coisas maravilhosas, porque foi o resultado daquilo que a gente se preparou. Gerou impacto, atrapalhou nosso negócio em Gramado, do Rio Grande do Sul, mas a gente estava claro, beleza, aqui faz isso, faz aqui, mitiga aqui, o jogo tá ganho. Então, assim, vão ter surpresas. Alicerces para suportar o que veio, né? Clareza. E o nosso mundo é de muita mudança, né? E o mercado imobiliário acompanha essa mudança. É aquele negócio, na pandemia, as pessoas migraram para um outro tipo de moradia. Tem muita gente que foi para praia, muita gente que buscou outros tipos de moradia. E a gente antevê isso, por exemplo, no Liverpool. A gente já colocou uma cláusula que permite que as pessoas utilizem o imóvel para fazer Airbnb. E a gente já está vendo que em alguns grandes centros está sendo proibido o Airbnb. Sim, verdade. Então tem tudo ir acompanhando. Isso também é gestão, essa gestão de risco, essa gestão jurídica, né? Legal. Pessoal, bom, acabamos passando o nosso tempo aqui, então queria agradecer vocês. Foi um bate-papo muito rico e de muito aprendizado. Muito, acho que verdade. Muitas coisas que a gente pode trazer até para o nosso negócio, que não é uma incorporadora diretamente, né? Mas, enfim. Obrigado, Cássio. Obrigado, Rafa. Quero deixar agora um espaço também para vocês poderem dar um último recado, quiserem falar como que o pessoal, eventualmente, quiser contato com vocês, pode acessar vocês, né? Enfim, fiquem à vontade para dar um último recado. Acho que uma coisa que talvez sintetize como a gente chegou até aqui, assim, a gente tem problema igual todo mundo tem. Assim, eu tô aqui contando várias vitórias da nossa vida, né? E, assim, não foi fácil chegar até aqui, teve muita resiliência, muita força, muito alta responsabilidade, mas ferramentas como as que vocês têm mudam o jogo. Então, estar aberto, estar atento e testar as coisas. Porque tem coisas que vão funcionar, coisas que não vão funcionar. Tem coisas que vão funcionar para mim e não vão funcionar para o outro. Eu acho que é uma das grandes verdades do mundo. Assim, a gestão ou estar... Hoje nós estamos num momento muito bom. Pode ser que amanhã mude o vento, aconteça alguma coisa, a gente tenha que trabalhar de novo no outro plano. É ter essa consciência, ter clareza de que o negócio ele serve a gente, não o contrário. Nós não podemos ser prisioneiros de um negócio. Ele tem que servir. Ele normalmente, para mim, pessoalmente, o valor família é muito presente. Então, ele tem que dar condições de eu ter um tempo de qualidade e uma estrutura para minha família. Ele serve a isso. Então, muito obrigado. Eu tenho assim, muito prazer em vir aqui contar um pouquinho das minhas vitórias. No outro, a gente conta as derrotas. É muito valor. Assim, parabéns pelo trabalho de vocês. Legal. E muito sucesso. Boa. Obrigado, Cássio. Rafa, fica à vontade aí. Bom, também só quero agradecer o convite. Para mim, muito especial estar aqui, né? Participar dessas histórias aí, escutar de novo o Cássio falando, eu acho que foi muito bacana. E, enfim, quem precisar de uma consultoria especializada em direito tributário, em contabilidade, nós já estamos trabalhando há muitos anos nisso. Com certeza vamos poder ajudar as pessoas que estão escutando o podcast de vocês. Depois posso deixar minhas redes sociais aí e se tiverem algum contato, alguma dúvida, eu estou à disposição. Certeza. Vou deixar tudo na descrição aí. Quem está assistindo aí, os links com certeza, as redes sociais de todo mundo vão estar aí na descrição. Então, obrigado por terem vindo aqui compartilhar um pouco. Foi bem enriquecedor aí pra gente, pra todo mundo que está assistindo também. Legal. Obrigado. Queria também deixar então um último agradecimento aos patrocinadores que ajudam a viabilizar, né, a ideia do StudioCast, o Painel Imobiliário, Plano Sistemas e Vivenda de Vistorias. Também tem os links abaixo. E, pessoal, de novo, sempre reforço, nos comentários mandem ideias, sugestões, críticas. A gente quer cada vez mais trazer conteúdos relevantes para quem está nesse meio da incorporação, da construção, do mercado imobiliário. Então vamos juntos trazendo conteúdo para que todo mundo possa evoluir, crescer e se desenvolver. Obrigado.